to Game 7, baby! Game 7! Game 7! Eu sou Edson Poyer e isso é tudo o que você precisa saber sobre a NBA hoje, 24 de fevereiro de 2021. Na noite de ontem, foram revelados os reservas do All-Star Game. Nós já sabíamos os capitães e o time titular. Ontem, ficamos sabendo que Jaylen Brown será All-Star pela primeira vez, será acompanhado de Anthony Davis, que provavelmente estará lesionado e não participará do jogo. Paul George, Rudy Gobert, James Harden também estão na partida. Zach LaVine, mais um que vai participar pela primeira vez no All-Star Game e nós estamos esperando ele para o campeonato de enterradas. Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Julius Randle é mais um que faz um All-Star pela primeira vez. Ben Simmons, Jason Tatum, Nikola Vucevic e Zion Williamson é o quarto jogador mais jovem a participar de um All-Star Game. Mas vamos para as partidas. Em Cleveland, os Cavs bateram os Hawks por 112-111 em um jogo muito equilibrado. E com isso, os Cavs saem de uma série de 10 derrotas. Só porque na segunda-feira eu falei que os Hawks pareciam que estavam começando a apresentar aquele basquete que a gente esperava desde a off-season. O novato Lamar Stevens infiltrou e fez uma enterrada faltando 4.1 segundos no relógio. E o time de Atlanta, que não tinha mais tempo, pois desafiou uma decisão dos juízes anteriormente e perdeu, teve que sair lá de trás com 4.1 segundos. Trae Young ainda achou Tony Snell no canto da quadra para um arremesso de 3, mas a bola não entrou. Trae Young, apesar dos 22 pontos, acabou sofrendo uma derrota dupla, não só no jogo, mas também não foi chamado para o All-Star Game, que era uma expectativa dele. Os Hawks são o 11º no leste e os Cavs o 14º. Em Orlando, os Pistons venceram o Magic por 105-93 em um jogo que Detroit conseguiu abrir 20 pontos de vantagem e depois só controlou a partida. O destaque vai para Saben Lee com 21 pontos. Ele tem um contrato two-way com os Pistons, então ele pode jogar na D-League também. Ele fez 8 cestas dos seus 11 arremessos e acertou todas as 3 tentativas de 3 pontos. Apesar de Vucevic ser convocado para o All-Star Game, essa derrota encerrou uma série de 3 vitórias de Orlando. Nessa partida, Vuce terminou com 20 pontos e 9 rebotes, e além disso Fournier anotou 14 pontos, o que mostra um pouco de como foi baixo o desempenho do Magic nessa partida. O Magic é 12º no leste e os Pistons são o último. E agora, em um jogo bem divertido de assistir, como vem sendo todos os jogos dos Nets, o time de Brooklyn venceu os Kings por 127-118. O domínio foi sempre de Brooklyn desde o início da partida, mas os Kings chegaram a ficar perto do placar. Bruce Brown, e sim, estou falando de Bruce Brown, não de Harden ou Kyrie, anotou 29 pontos, um recorde na carreira dele. E se vocês quiserem, vale procurar o vídeo para ver a reação dele quando ele descobriu que fez 29 pontos. Mas além disso, 5 jogadores dos Nets anotaram 2 dígitos. Harden fez o seu 6º triple-double, com 29 pontos, 11 rebotes e 15 assistências. Agora ele é o 2º jogador na história da franquia com mais triple-doubles, somente um atrás de Jason Kidd. E Kyrie fez 21 pontos. Pelo lado dos Kings, o destaque foi de Aaron Fox, que anotou 27 pontos. Entretanto, a atenção de Harden e Kyrie após o jogo foram para Tyrese Haliburton. O novato vem chamando a atenção e os dois fizeram questão de conversar com ele. Com isso, os Nets estão em uma série de 7 vitórias consecutivas e eles são o 2º no leste e os Kings são o 12º no oeste. Em Nova York, os Warriors venceram os Knicks por 114-106. Curry e Wiseman estão de volta e a jararaca, como diz Rômulo Mendonça, anotou 37 pontos. Depois de perderem a liderança no segundo quarto, os Warriors reassumiram o jogo e lideraram até o final, mas não foi fácil. Faltando 4 minutos, os Knicks empataram
E Steph fez uma bola de 3 pontos para abrir a vantagem e não perder mais o jogo. Desde o início da pandemia, esse é o primeiro jogo com torcedores nas arquibancadas do Madison Square Garden. Foram aproximadamente 2.000. E aquele rapaz simpático, o Draymond Green, disse que para ele não importa se são 19.000 ou 2.000 pessoas. É sempre bom silenciar a torcida adversária. E Julius Randle, que foi da alegria de ser convocado como reserva do All-Star, foi para a decepção de ser expulso no fim do jogo com sua segunda falta técnica, mas ele anotou 25 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Os Warriors são o 8º no Oeste e os Knicks estão em 7º no Leste. Em Tampa, os Sixers venceram os Raptors por 109-102 em um jogo que poderia ser bem mais fácil do que foi. Os Sixers chegaram a abrir uma boa vantagem de 21 pontos, mas viram essa diferença ir sumindo devagarzinho até chegar a 6 pontos. Embiid jogou muito mal, mas o resto do time dos Sixers apareceu. Harris fez 23 pontos, sendo 12 no último quarto. E para vocês terem uma ideia, Embiid acertou só 3 de 13 tentativas de quadra e acabou com 6 turnovers. Apesar disso, fez 18 pontos e pegou 12 rebotes. Powell liderou os Raptors com 24 pontos e Siakam anotou 22 pontos. Os Sixers lideram no leste e os Raptors estão em 5º. Em Dallas, Luka repetiu aquela bola de 3 pontos contra os Clippers nos playoffs na bolha no ano passado e fez uma bola de 3 para definir a partida. O jogo foi extremamente equilibrado, 25 trocas de liderança entre Mavs e Celtics, mas é importante destacar que o banco dos Mavs anotaram 51 pontos. Doncic anotou 31, Jaylen Brown 29 e Tatum 28. Mas um assunto importante lá em Dallas é que, pelo jeito, o front office dos Mavs estão avaliando qual que é o potencial de mercado para uma possível troca com Kristaps Porzingis. Pode ser que tenhamos mudanças importantes por lá. Os Mavs são o 9º no Oeste e Boston o 6º no Leste. Em Milwaukee, os Bucks venceram os Wolves por 112-139 em piloto automático, dá para se dizer assim. Depois do primeiro quarto, o jogo foi todo dos Bucks, que chegaram a abrir 29 pontos de diferença. Giannis marcou 39 pontos e pegou 8 rebotes, mais 8 assistências, em apenas 29 minutos de quadra. Bryn Forbes também é um destaque positivo com 23 pontos. Já pelo lado dos Wolves, Karl-Anthony Towns e Malik Beasley anotaram 26 pontos cada, mas Towns pegou 8 rebotes e deu 11 assistências, o maior número da carreira. Finch é o novo técnico dos Wolves e ele começa com uma derrota. E além disso, dos últimos 10 jogos, o time de Minnesota perdeu 9. Milwaukee é o 3º no leste e os Wolves são o último no oeste. Em Denver, os Nuggets venceram os Blazers por 111-106 com um show de Jokic, Murray, Damian Lillard e até Carmelo Anthony, que no fim do jogo fez uma cesta muito importante, um arremesso de mid-range estilo anos 90. Jokic anotou 41 pontos, enquanto Murray fez 24, mas 19 desses pontos foram no último quarto, o que ajudou a garantir a vitória. Lillard fez 25 pontos e deu 3 assistências, e é importante destacar que 20 desses pontos foram no segundo tempo. Um outro dado interessante é que os Nuggets terminaram a partida com somente um turnover, o que é um recorde da franquia. Denver é o 7º no oeste e os Blazers estão em 6º. E no último jogo da noite, os Clippers atropelaram os Wizards por 135-116. Os Clippers, desde o minuto inicial, estiveram na frente e o jogo não chegou a ficar empatado nenhuma vez. Domínio total de LA. E com isso, apesar de uma diferença ampla, os Wizards chegaram a reduzir essa diferença para 6 pontos no início do último quarto. O banco dos Clippers anotou 58 pontos, com destaque para Zubac, que fez um double-double. Kawhi anotou 32 pontos e Paul George 30. E assim acabaram com uma série de 5 vitórias seguidas dos Wizards. Bill anotou 28 pontos e 10 assistências, e o Westbrook 20 pontos, 10 assistências e 9 rebotes. Os Clippers são o 2º no oeste e os Wizards o 13º no leste.
E com isso, pessoal, é tudo que vocês precisam saber do que aconteceu na noite passada na NBA. Amanhã estaremos de volta aqui. Se vocês quiserem acompanhar, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Até mais. Tchau, tchau.